Boa tarde, comunidade querida do 247. Eu sou Denise Assis, colunista e comentarista aqui no 247. Hoje recebendo um grande amigo, Hernani Torres Teixeira, e, como sempre, vou fazer aquela apresentação a contento, né? Hernani é economista, possui mestrado e doutorado em economia pela UFRJ. Sua principal atividade é como professor, atua no programa de pós-graduação em Economia Política Internacional do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e é também professor do MBA de Gestão de Riscos em Comercialização de Energia da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Foi economista de carreira no Banco Nacional de Desenvolvimento, onde atuou como economista-chefe e superintendente da área de exportação. Também é consultor, tendo prestado serviço ao Banco Central, CVM, MCT, Ambima e CNI. Por tudo isso, hoje é dia de falar com a Hernani Torres, a pessoa que tem a expertise desse setor. E com toda essa expertise, boa tarde, seja muito bem-vindo. Você precisa nos falar que rumo é esse que a gente vai tomar depois desse tarifaço de 25,5 mais 12,5. Não está fácil para ninguém. Denise, muito obrigado por você me convidar mais uma vez para estar aqui. É sempre um prazer, você sabe disso, né? A gente se conhece há bastante tempo. Eu gosto muito do seu trabalho e é sempre um prazer poder colaborar um pouco com ele, né? Olha só, Denise, acho que ao longo da minha vida, eu talvez não tenha visto no cenário internacional anos tão turbulentos, né? Assim, e é uma turbulência que não está localizada, ela é ampla, meio para tudo que é lado, né? E, ao mesmo tempo, é interessante ver o seguinte: apesar da turbulência, eu tive recentemente na Ásia, tive na China, no Japão, a sensação de tranquilidade, quer dizer, ninguém está fazendo controle nem na China, de energia, nem de petróleo, nem nada. A sensação térmica é baixa. Então, dito isso, primeiro, está muito difícil olhar para frente. Mas, por outro lado, a gente pode ter um certo otimismo de que as coisas estão avançando, meio complicadamente, mas estão. Então, é assim, a gente está longe ainda de estar num momento crítico em que as economias estejam parando. Existe esse risco? Existe, mas assim, eu fiquei muito impressionado com os chineses, com os japoneses, porque eles não têm petróleo nenhum, nem nada. Sim. Não há tranquilidade. Então, é assim, essa coisa do Trump, para voltar para cá, é um pouco mais do mesmo. Né? Há um ano atrás, se eu não me engano, mais ou menos por aí, ele estava fazendo isso com uma outra roupagem. E a gente podia discutir um pouco mais. Tem algumas diferençazinhas nessa roupagem que não são só jurídicas, tá certo? Sim. E voltamos um pouco, eu não sei como é que você vê, mas assim, no início era um enfrentamento do Trump e tal. Depois houve um namoro, né? Eu me lembro. Não foi? Assim, ele saiu lá e disse que pintou uma química. Eu achei aquilo. E a cara do Lula, na hora, né? Eu vi essa cena também, o Lula tomou um susto, todo mundo tomou um susto. Aí pintou. Agora eu acho que pintou uma DR, sabe? Vamos discutir a relação. Eu estou rindo porque é melhor rir do que chorar, mas assim, é um pouco o que eu estou achando. A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas assim, acho que é melhor agora, porque o susto é menor, é um pouco mais do mesmo. Tem as bravatas, tem as coisas, etc. e tal. E onde é que vai dar isso, a gente ainda não sabe ainda onde é que o diretor do seriado está a temporada. Capítulo, né?
Mas está lá, né? Tem algumas coisas aí para a gente ver, né? Do que é, do momento e tal, mas assim é um pouco mais do mesmo e acho que é uma questão de novo de DR, né? Então, Assim, eu acho que ela é mais política, digamos assim, do que isso que eu ia te perguntar. É um tarifaço político, né? Em ano eleitoral, né? Com toda essa intromissão que ele tem feito na América do Sul, nas eleições, acho que é um tarifaço político. eu concordo com você integralmente. As razões econômicas que ele alega são pífias, certo? É uma coisa. Ninguém consegue. Não tem motivação. A motivação não é aquela, obviamente. Ele quer repor o que ele tinha e joga o Brasil como um primeiro da lista mais duro do que o resto. Nos europeus, nos chineses, Foi lá de ok, voltou o que 10%. era. Mas conosco voltou o que era e na posição que a gente estava. Então a gente continua na alça pendurado. O que ele está querendo dizer com isso? Né? Acho que essa é uma coisa para ver. Num ano, que aí você também tem toda a razão, que nós estamos iniciando o período eleitoral para valer, né? Aqui e lá também. Né? Aqui e lá. Agora, ele precisa prestar atenção que ele está lá com 24% de apoio. Aqui, nós estamos muito bem nas pesquisas. Então, assim, quem é que vai sair na refrega? Eu não acho que essa eleição está fácil para ele lá, essa eleição de meio de mandato. E aqui nós estamos angariando apoios, né? O que isso traduz para nos fortalecer nessa negociação, nesse enfrentamento? Vamos para o enfrentamento, negociamos na maciota, reciprocidade está no horizonte. Como é que você vê isso? Tá, aí tem várias coisas assim para a gente falar. Politicamente, a sensação que eu tenho é que o Trump está se lixando que ele vai perder as eleições. Em certo sentido, eu posso estar errado, mas me parece que também parece com a estratégia do Bolsonaro pai aqui. Né? O que eu quero dizer? Ele sabe que vai perder, o jogo dele é manter o controle do Partido Republicano. Talvez para daqui a 2 anos. Mas, literalmente, ele está indo. Essa coisa do bombardeio lá de Teherã, do Irã, certamente foi uma sinuca complicada, numa situação que já era ruim. Mas, literalmente, o que me parece? Que ele não está preocupado com ganhar. Ele fez lá as armadilhas deles eleitorais, daquela legislação maluca dos Estados Unidos. Mas, assim, aqui, a sensação que eu tenho é que a jogada do Bolsonaro ter colocado o filho, não ter colocado o Tarcísio, que era o mercado financeiro, estava aqui, o Tarcísio, o grande candidato, etc. Então, também vai no sentido de segurar o espaço político que a família tem, né? E o patrimônio. Então, as pessoas não estão olhando essa eleição como um objetivo último, elas estão olhando aquilo como uma situação intermediária. Essa é um pouco a sensação de que há uma similitude nessas duas coisas. Né? Acho que você coloca esse ponto muito interessante. Não tinha pensado nessa equivalência de aposta. Parece, assim, quando o Bolsonaro não aceita a proposta que o mercado financeiro, que esses partidos todos estavam fazendo, eu tomei um susto disso. Puxa, mas o que ele está vendo? E no início até pareceu que tinha. A candidatura está desinflando, nitidamente, não importa. Ele não é um cara tão competente quanto deveria ser para fazer isso. E aí, qual é o resultado disso? Ele certamente conhecia o filho e sabia das dificuldades que ele teria. De uma maneira, o Trump lá, ele sabe das dificuldades, etc. E tal. Então, é assim, não me parece que o objetivo político de nenhum dos dois seja ganhar essa eleição que está aí. Né? Acho que, como você diz, para nós, queremos ganhar sim. Então, nesse sentido, que bom. Não me parece que ele vai operar no Brasil de uma maneira. Tudo bem, vamos voltar um pouco. Na América Latina, tirando o México, Peru, Colômbia, Chile, os caras ganharam no Photoshop. Né? Photoshop. E aí a operação. Cabelo, né? E ganharam de governo de esquerda
que saíram um pouco massacrados do próprio fato de estar no governo, e chamaria atenção, todos eles com uma certa pauta conservadora em segurança. E a esquerda tem tido um problema seríssimo de tratar isso de uma forma politicamente que lhe dê, digamos, uma liderança política sobre esse tema. É um tema que eu acho que a esquerda, em qualquer lugar desses países todos, trata isso com muito... É complicadíssimo lidar com isso. Mas acho que esse vai ser um tema dessa campanha pesado aqui, etc. Agora, então, assim... Vamos também combinar que existe uma PEC da segurança parada por discordância dos governadores em ceder uma fatia de poderzinho junto às polícias e que eles não querem perder. Né? Claro. Então, e aí, é difícil tratar de segurança quando a segurança sempre esteve na mão dos estados e quando a União diz eu quero participar, eles dizem não vai brincar, não. Mas, assim, Houston, we have a problem, como diria o cara da Apollo Today. O problema existe, está aí, e assim, para a população, até um certo ponto, essas nuances políticas não são visíveis. Quem estiver se candidatando vai ter que responder por isso em algum momento e tal. E isso teve eficácia nas eleições do Chile, né? Os venezuelanos, os imigrantes. Aqui os imigrantes é um pouquinho menos. Né? Então, é assim, que o Trump está ajudando, literalmente, quando ele fez a primeira coisa, os caras vieram com aquelas bandeiras americanas, lembra aquela história toda? E recuaram rapidamente quando viram tal. E aí temos aí de quem é a culpa, o irmão, né, que está lá nos Estados Unidos, etc. Chegou, eu vi ele falando assim, de uma arrogância. Ele disse que apostava nas terras arrasadas. Que Pronto. se virasse terra arrasada, ele estava vitorioso. Esse discurso, assim, e que de certa forma não tava, voltou agora um pouco, do meu ponto de vista, com o Rubio. Por quê? Sim. Porque até onde a informação que eu tive, a reversão para o início do namoro teve ligado ao fato o Rubio, eu não me lembro agora o nome mais do cara, mas ele concorreu com um outro cara para o Departamento de Estado, perdeu, e esse outro cara foi mandado para o Brasil na época, fez uma observação, conversou com todo mundo, voltou. E parece que ele está por trás um pouco da mudança de opinião. O Trump tem vários operadores simultâneos para ele poder ter algum espaço. Né? Mas agora o Rubio foi soltado e citou o Lula normalmente. Então, assim, voltamos um pouco ao que era, apesar de que o Trump apareceu em foto, mas as pontes não estão cortadas. Brasil. Eu acho que daqui até novembro não tem o que fazer, nenhuma bravata, nada. Você tem que levar isso, deixar ver o que o cara... O cara é muito maior do que a gente, tem um taco de beisebol, e o único bicho grande que teve capacidade de empurrar ele foi o chinês. Mas isso é um outro capítulo do qual nós não temos nenhuma dimensão do que os chineses têm, e olha que os chineses também não têm essa autonomia toda. Então, vamos ver o que está. Eles lucraram porque tem quase o monopólio das terras raras. E os chineses têm uma coisa que a gente aqui, a imprensa não dá bola, mas tem uma máquina interna que eu tive lá, que é a estrutura do Partido Comunista Chinês e a organicidade que ele tem sobre a sociedade e a capacidade de mover aquilo é um negócio inacreditável. Certo? Mas são 60 anos de revolução. 100 milhões de pessoas no partido. Sabe? Então, é assim, a estrutura política chinesa ela é muito ordenada. Nós somos um país mais aberto, é verdade, mas assim, com o governador, lá a coisa é muito mais monolítica, você consegue fazer, e eles são enormes, e tem choke points, como o pessoal fala hoje na literatura. São pontos de estrangulamento, são pontos de estrangulamento, estão na mão deles, eles usam. Hormuz é um choke point. Eles têm terra rara. Nós não temos. O Lula não é um cara ruim de coisa externa. Eu já vi ele operando, já tive com ele algumas oportunidades. Tirei meu chapéu. Ele consegue falar, ele é um cara... Então, é assim, não é por nada. O que eu acho que tem um jogo aí que as pessoas agora estão começando a aprender e, obviamente, está tendo consequências
Então, assim, acho que a gente tem que tentar levar o nosso processo eleitoral da melhor maneira possível, até porque isso que está vindo de lá está dando cacife para o cara aqui. Depois, eu acho que a gente vai ter que ver também, sabe, Denise, por quê? Porque, a rigor, na maneira do sistema político americano de se comportar, a política externa está no Congresso. O executivo é um delegado, ele tem autonomia porque ele tem o Supremo Tribunal e tem a Câmara e o Senado da mão dele. Dependendo do estrago que isso vier, ele pode ficar numa situação um pouco, como se chama nos Estados Unidos, do lame duck, que é o pato manco, que fica... E aí eu acho que isso abre uma nova temporada, entendeu? Assim, a temporada porque se perde a maioria. De novembro em diante, todo mundo tem que parar, olhar o que está acontecendo aqui, o que a eleição vai dizer, né? Como é que as forças políticas, inclusive dentro do governo, vão se remontar, porque isso é natural que haja, né? E aí olhar para frente e ver o que dá. O impacto econômico ele é muito menor do que na primeira vez que a gente olhou e viu, depois ele foi dando exceções, a gente tem que ver o que dá. É claro que alguns setores vão ser muito afetados, não há a menor dúvida disso. Quais? E aí, olha, eu não saberia te dizer aqui de móvel, calçado. Assim, eu não fiz um trabalho de levantar tudo com a coisa, mas há alguns que estão indicados na fala dos dirigentes dos sindicatos patronais e tal. Eles, parece que máquinas e equipamentos, porque a exportação de máquina e equipamento para os Estados Unidos gás, né? Tudo isso. Gás também. Eu não sei te dizer gás, mas assim... máquina e equipamento eu tenho certeza. Era madeira, gás, petróleo, fertilizantes e produtos alimentícios. Gás e petróleo, certamente não. Não, isso aí foram os produtos que o Trump tirou. Ah, sim, aí sim. Não, isso é o contrário que eu estou falando. Exatamente. Petróleo, não. Não, petróleo, não. Então, assim, esses setores mais de máquina e equipamento, porque o tipo de coisa que a gente fazia e tal, ok. E algumas empresas, aí é terrível, né? Porque algumas empresas que tinham se movido e investido para fazer isso como saída, até porque o mercado doméstico está meio periclitante há muito tempo, vão sofrer demais. Mas, assim, estamos numa guerra, e numa guerra tem sempre gente que é vítima, tá certo? Botaram um míssil na sua casa, sorry, está no jogo. É assim. Tem um quê disso assim acontecendo, sim. Onde é que isso vai dar? $1 milhão para quem tiver uma resposta, certo? Eu acho que a nova temporada, como eu chamo, que é a coisa que vai depois de novembro, a gente vai ter que olhar e ver e ir com calma. Na medida que o tempo... Se ele perder a eleição nos Estados Unidos e se as coisas começarem a apertar para ele lá, porque é o que importa, o jogo para ele não é aqui. Aqui, se você me perguntasse assim, por que o Brasil está... Eu acho que está querendo dar um exemplo, ele quer exemplificar o tamanho da maldade que ele tem na mão. Como ele fez com o Canadá, por exemplo. Com o Canadá também, exatamente. Né? O Lula tem uma postura independente, né? Gosta desse flerte com os chineses, os BRICS, etc. e tal, faz essas coisas que pode fazer. A coisa do PIX é um negócio... Ninguém... Então, é assim, claro que tem pressões políticas lá. Ele está querendo aparecer, de alguma maneira, no jogo dos maga lá, de mostrar que ele é fortão e botar isso para... Então, eu acho assim, se o cara é maior do que a gente, né? Vamos olhar o que dá para fazer e tal, mas a conversa aí eu acho que aí é a melhor coisa possível. A incriminação de que o Lula, etc. e tal, é parte do jogo político, mas mostra uma como é que eu posso dizer, que eu chamei de DR, né? Quer dizer, aquela relação de namoro está meio estressada. Desandou, né? Agora, levar junto uma negociação sobre tarifas com esse grandão, junto com um processo de eleição, é mais complicado. Não tenha dúvida, é o pior dos mundos. Principalmente o assunto não pode morrer, mas chamar o cara
Não, de jeito nenhum. Acho que ninguém está sugerindo isso também. Todo mundo que eu li, que fez, A etc. Mônica De Bolle fez um artigo na Folha de São Paulo dizendo que se a gente não reciprocar agora, que nós perdemos a moral e cairemos de joelho. Isso aí tá bom, ok, é a opinião do cara, mas assim, num realpolitik, como é que as coisas acontecem, assim, ninguém aqui vai para o céu nem para o inferno, correto? Então, assim, nós estamos num jogo de... E aí você tem que ver quais são os seus pontos fortes, fáceis e qual é a tua estratégia. Eu acho que uma das coisas dessa lição toda que está aí para nós no Brasil, se você me perguntasse, eu diria para você o seguinte: está na hora de parar e sair dessa discussão de cozinha, economicamente falando, discussão econômica, Sim. de déficit fiscal, de não sei o quê, do não sei o quê, a taxa de juros está escorchante, etc. E tal, e começar a discutir também como é que a gente vai entrar nesse mundo, né? Porque tem a coisa dos americanos, é verdade, mas tem a coisa dos chineses também. Eu fiquei muito impressionado com o que eu vi no último plano quinquenal chinês, que diz assim, que eles vão aumentar a autossuficiência em soja e carne. Aumentar a autossuficiência em soja e carne significa que eles vão desconectar um pouco do Brasil. Um Exato. pouco não, bastante para nós, para eles Vai pouco. nos atropelar, porque se Bom, eles produzem soja nessa escala, a gente fica para trás. e eles são unânimes, mas a gente, 70%, se não me engano, é nós. Assim, é o volume de soja que a gente exporta lá. E é um Brasil que está indo muito bem, a despeito que tem suas Sim. peculiaridades. Então, é assim, o futuro não é tão bonito assim. Ah, não, tem outras coisas, inclusive porque isso é sistêmico, na medida que ele vai fazendo isso, os outros países vão se mexendo. Ah, a China detesta o Brasil? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Gosta do Lula, legal. Mas é assim, ela está preocupada porque nós somos da zona de influência americana. E se os americanos pegarem e tal, eles vão ficar sem soja lá. Então, é assim, eu estou querendo falar isso tudo um pouco para dizer o seguinte, o Denise, tem efeitos sistêmicos, tem efeitos... e aí a gente tem que olhar, observar isso e dizer o seguinte, tá bom, então a gente precisa olhar um pouco para dentro, para nós, e dizer o seguinte, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar dependendo dos fármacos lá dos chineses a gente não tem nada contra os indianos, né? Mas assim, vai continuar? Isso? Vai continuar discutindo curto? Ou vai dizer o seguinte, pô, vamos ver se a gente faz, onde é que a gente aporta, vamos fazer uma indústria mais forte, vamos fazer não sei o quê. Algo um pouco que levante um pouco a taxa de investimento e que dê um pouco mais de autonomia nacional no meio dessas coisas, entendeu? Como é que a gente se projeta? Quais são as alianças que vão ser feitas? O que é possível? Então, é uma equação, do meu ponto de vista, que muda muita coisa ao mesmo tempo. Certo. Não sei se eu consegui te dizer assim. Sim. Eu acho um momento assim, talvez... Aproveitar para mexer. Eu me lembro, Hernani, quando a gente fazia aqueles livros de 10 anos de cenário à frente para o Brasil, um dos pontos que você mais batia era a questão do desenvolvimento da ciência e tecnologia, pelo amor de Deus. E isso parece que a gente tem uma praga aqui, que isso não anda na velocidade que a gente necessita. Você não acha isso, não? Eu concordo com você. E aí eu vou voltar um pouco a um ponto que eu falei antes. Lá na China, eu acabei de orientar uma tese sobre, que vai defender agora, sobre semicondutores no mundo, políticas de semicondutores, que eu acho que é uma indústria, falando de ciência e tecnologia, essa é talvez uma das espinhas dorsais mais importantes. E o que você vê é que ciência e tecnologia não é só ter uma boa universidade, não é só ter um Não. bom laboratório. Você tem que ter o governo, setor privado, indústria, universidade, trabalhando articuladamente. Os Estados Unidos Exatamente. É montaram isso aí depois que da me Segunda bate. Guerra muito, muito bem. Nós tivemos talvez um pouco disso em algum momento, mas assim, essa coisa se dispersou. Os chineses têm uma coisa, e aí voltado mesmo para enfrentar o perigo americano. Sim. A gente, eu acho que a gente, assim, a imprensa fala muito mal do governo o tempo todo, sob qualquer ponto de É. vista, certo? Assim, a gente não precisa nem... Mas, assim, tem muita gente boa no Brasil, de várias ordens, Muito gente sério. sérias, exatamente. E aí é o seguinte, tem que melhorar o nível, eu acho assim, o governo tem que ser mais forte, mais incisivo,
pegar os recursos que tem, colocar, fazer apostas, um pouco vendo o que dá, e não somente respondendo. Você está entendendo? Ah, não, uma pressãozinha assim. Tem que ser um pouco mais. Eu acho que o cenário que se avizinha é um cenário que existe mais densidade dessas estruturas, que eu acho que a gente tem A ainda. gente tem. Já teve mais. É. Mas, assim, e pensar isso um pouco, como é que a gente entra nesse mundo? Algum lado tem que ser defensivo, por exemplo, nessa coisa dos fármacos e tal, a gente tem que ter uma maior capacidade, etc. E algumas coisas mais agressivas. O que a gente vai querer e tem condições. Terra rara, tá legal. A Há gente um tem. ano a gente está falando de terras raras e a gente não vê andar 1 centímetro na direção de desenvolver alguma técnica. Então é assim, vamos tentar ver. Eu estou vendo também as coisas assim. O governo eu vejo muito amarrado. Eu trabalhei muitos anos no BNDES, a gente se conheceu lá, e aí sim, hoje o que eu vejo do BNDES, com relação ao final do governo melhorar, do Bolsonaro cresceu, expandiu, etc. E tal. Mas assim, se criou nesse carnaval todo tantas amarras e tantas coisas que a capacidade de ir em frente, inovar, fazer, mesmo dentro do governo, com gente de maior capacidade, está muito trancada. As pessoas estão com muito medo, estão com muita, como é que eu posso dizer, muito receosas de serem, inclusive, penalizadas pessoalmente, se você for e tal. Então, assim, eu estou vendo, não sei se você viu, assim, o Banco Central e a CVM tem uma coisa chamada sandbox, que são áreas ou setores, segmentos, em que eles abrem o perímetro regulatório e permitem as coisas irem. Eu acho que a gente tem que introduzir isso na política industrial e nos órgãos. Olha, nessa coisa aqui, vamos deixar uma regulação um pouco mais solta, deixa rolar, vamos ver, etc. E tal. Não, tem uma lei que não pode criminalizar quem está fazendo, alguma coisa assim para dar um ânimo nisso, sabe? Senão fica nesse negócio e não sai. Agora, por exemplo, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, conseguiu um avanço que eu achei sensacional, é de estabelecer que não haja taxas nesses equipamentos para pesquisa rápida e urgente, necessária e básica, você poder importar equipamentos sem essa burocracia toda de alfândega, foi um passo enorme, e isso abriu para as universidades todas. Né? Então, Precisa eu fazer umas acho que coisas amplas disso. Desculpa, o Não, entrevistado é não, diga, você, eu eu estou falando, estou reagindo. mas eu acho que essa articulação que você cobra, eu cobro também, de universidade e sociedade, isso é fundamental, porque se você junta defesa, Ministério de Ciência e Tecnologia, universidade e empresas, você faz o troço andar, não é possível. E tem que trazer também, hoje o dinheiro privado no Brasil, do ponto de vista de financeiro, ele é um volume substancial. Há 10 anos atrás não era, 15 anos atrás não era. Então é assim, você tem que pensar isso. Antigamente era tudo governo, usa o BNDES, faz não sei o quê, etc. e tal, não sei o quê. Hoje em dia, esses instrumentos estão todos muito presos, moídos, limitados, déficit fiscal, controle, Tribunal de Contas. Isso, A gente tal só do vê isso, correto? teto. Né? A agenda positiva não tem. E outra coisa que você tem que fazer é o seguinte: tem que atrair esse setor privado, essas coisas, e esses capital financeiro nacional para participar dessa coisa. Tem que ter uma coisa assim, entendeu? Assim, a gente não está num futuro que não é o fim do mundo que a gente está indo, obviamente, mas assim, a gente não está num futuro tão largado, como era o futuro da globalização é o seguinte: você libera tudo, abre o mercado, faz não sei o quê, que o mercado leva você para um futuro glorioso. Essa era os anos 90, os anos 80. Acaba com o Estado, reduz a... Né? Eu acho que esse mundo da globalização, os próprios americanos lideraram o seu desaparecimento. Ainda está por aí em algumas coisas e tal, blá, blá, blá. Então, agora, nesse sentido, não sei o que você acha, mas assim, tem um quê um pouco do cada um por si, eu citando uma Macunaíma, tá? Cada um por si, quando ele chega em São Paulo, ele fala assim: agora cada um por si, Deus contra. Eu gosto dessa passagem, porque você tem que botar um pouco para dentro, perceber quais são e ver. Para isso, você precisa ter uma capacidade de liderança política e de ordenamento. Então, eu vejo isso nos chineses. Nos Estados Unidos existe isso em determinadas áreas, principalmente na área de defesa, como você falou. Mas não é fácil.
não é nada fácil. E isso é politicamente muito tortuoso. E eu não sei se a gente chegou num momento ainda, politicamente aqui, de que essa fratura política interna, esse choque todo, cria uma possibilidade de gerar algum tipo não diria consenso, que é uma coisa muito pesada, mas assim, de uma estruturação, um acordo, sabe? Acordos. Não Essas coisas. vislumbro isso, não, tão cedo. Não vê, né? Não. Que a E oportunidade histórica passa. principalmente pelo desvão de conhecimento que existe entre a máquina do governo, o PT, que é um partido que está aí há anos organizado, e o total imbecilidade de família Bolsonaro. Então, que é o que lidera o outro polo, vamos combinar, né? Porque a tal da terceira via morreu e não reage, né? Então, assim, existe, não sei se você concorda comigo, um desespero por parte da mídia tradicional, porque não quer apoiar o Lula, mas também não tem ninguém para botar no lugar, e tentaram a todo custo esvaziar o Flávio, no sentido de não permitir que ele chegasse nem à convenção, que esse era o sonho dourado, porque se ele não chega à convenção, ele também não poderia despontar, e aí eles apoiariam um Caiado da vida, né? Mas também não tem o que botar no lugar. A mídia não sabe a quem apoiar, eles estão deixando correr frouxo para ver para que lado a água está correndo. Né? Tem um perigo, né? Tem um perigo. Que é o exemplo do Collor e do Bolsonaro. A direita não tinha candidato lá atrás, né, no Collor, e o Collor tem um documentário maravilhoso na televisão que mostra isso, né? E o próprio Bolsonaro, na verdade, ele olhou e fez um caminho, né? Ele É aqui que percebeu eu ali. entro, né? E aí foi extremamente bem sucedido, verdade seja dita, né? Claro que você vai dizer, mas o Lula estava preso, o Haddad. Não, ok, eu não vou entrar na mérito. Mas, assim, num processo eleitoral, e aí a gente precisa ver o que vai dar nesse processo eleitoral. Cada processo eleitoral é uma caixinha. Né? Então, é assim, outro dia eu estava vendo o programa do candidato do Novo. E olha, vamos ver o que vem por aí, porque. E aí, eu não sei se eu estava vendo a coisa correta, mas assim, as intenções de voto não eram tão pequenas assim, não. Tinha até um volume que colocava ele e tal. Então, é assim, no debate eleitoral, eu não vou dizer que tudo mude por causa do debate eleitoral, mas muita coisa pode acontecer. Eu sempre acho que eleição é uma caixinha de surpresa. Pode dar. Não estou achando que isso coloque em tela de juízo a provável vitória do Lula, não. Mas, assim, acho que isso pode dar um momento aí da gente ver novidade no meio desse discurso e tal. Blá, blá, blá. Vamos ver como é que essas coisas caem, né? E vamos ver também como é que os gringos vão se comportar, como você estava falando, né? Agora você está me dando a oportunidade para voltar aqui naquela discussão inicial, porque o assunto é recorrente. Em curto prazo, calcula-se que a gente vai perder na economia de exportação cerca de 18%, né, dos nossos negócios imediatos. Eu não sei se você tem esse cálculo, mas foi um número que eu colhi aí. Agora, negociar junto com eleição, como eu disse, e você concorda, que é muito difícil. Seria o caso, por exemplo, de deixar os irmãos mais velhos ir brigando e a gente ir tocando a bolinha até a eleição e deixar isso para resolver depois de outubro, ou a gente ganha um prejuízo enorme? Não, eu acho que você está certa. Eu acho que lá tem uma eleição aqui também. Então está tudo muito polarizado. E a questão toda mesmo que a gente ache que o Lula ganha aqui e que ele perde lá, tem uma disputa eleitoral e tem ganhos e perdas aí nessa história. Alguma coisa disso vai reverberar, não tenha dúvida. Mas, assim, levar isso a uma situação mais belicosa, vamos chamar assim, de tomar atitude, lei de reciprocidade, eu acho que isso é uma medida
que não deveria ser feito principalmente nesse período. Acho que as coisas deviam... continua nesse balé para lá e para cá, os gringos se mexeram, precisa reagir agora. Sim, 2 meses para a eleição, 2 meses e Pois meio. é. Nada recomenda fazer isso. E não precisa. Quer dizer, se você dissesse assim, que nem aqueles argentinos malucos, né, que invadiram as Falklands para fazer Las Malvinas são na Argentina. Não acho que a gente precise, digamos assim, o governo precise disso de nada. Né? Então, assim, a rigor, ele já está... O que ele pode tirar politicamente para dentro do que está aí, quanto mais baterem, quanto mais os irmãos Bolsonaro vierem em cima e mais aparecerem, problema deles, eles estão do outro lado. Né? Agora, depois, eu acho que, mesmo depois, não acho que seja uma coisa de taco a taco, eu acho que é uma coisa de operar por baixo. Os americanos, a estrutura política americana é muito cheia de lobby, o tempo inteiro. Né? Grana, eles têm, e é tudo muito organizado. E essas coisas vão evoluir. E aí não tem como você determinar a regra do jogo e fazer, etc. E tal. Então, assim, mesmo a médio prazo, eu não vejo uma capacidade de resposta razoável e construtiva por aí. Eu acho que deveria ser feito, continuar naquele balé do DR, voltar atrás antes de discutir a relação. Vamos lá discutir, ver o que é, etc. E tal. E, enquanto isso, o tempo vai passando e o Trump não pode se reeleger, e vamos ver se ele consegue. Acho que é o que está todo mundo fazendo, minimizando perda e esperando o tempo passar e se fortalecer. Os europeus estão fazendo a mesma coisa, os japoneses também, sem criar brigas na circunstância, né? Eu acho que a gente não deve ser diferente do que os caras lá de cima estão fazendo entre si, não. O Otaviano Canuto, que foi vice-presidente do Banco Mundial, ele acha que precisa negociar, como você está sugerindo, na maciota, seguindo o jogo deles, porém, ele sugere uma coisa que eu não concordo muito, não sei o seu ponto de vista, que é dar alguma coisa para a mesa de negociação, do tipo assim, vamos ceder na margem do etanol. Ele acha que eles podem, se o Brasil oferece isso, eles podem avançar além da conta, e principalmente nas terras raras. O que você acha? Eu acho que tem um... Eu gosto do Otaviano, a gente já trabalhou junto algumas vezes quando ele estava no Ministério da Fazenda, estava no BNDES. Ele é um cara, passou a vida em Washington, então ele é um cara vivido em Washington. Eu acho que é um cara para a gente ouvir, mas assim, eu não acho... Vamos voltar ao início da nossa conversa, né? Essa coisa toda tem uma racionalidade econômica? Eu acho que não. Eu acho que a racionalidade econômica é muito baixa. Então, assim, é possível reduzir, entrar mais etanol, fazer alguma coisa de terra rara, tudo tem problemas. Né? Então, assim, dá mais etanol, o que faz com o Nordeste? Fecha? Tem uma série de implicações em cada uma dessas coisas. Eu devia fazer isso, entrega terra rara para competir com os chineses, fica na mão deles. É um paísinho fazer isso, pequenininho, para... tanto faz. A gente Né? vai Mas, acabar assim, entregando tudo e a nossa expectativa é essa. a minha sensação é que o jogo não é um jogo... Isso aí pode ser até uma cereja do bolo num negócio maior. Mas Para ser tem guardado para o melhor momento. não é por aí que começa, não é isso que vai destravar, não. Não é isso que vai... Não sei nem se é destravável. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Eu não sei se isso aí não é alguma coisa que está aí para ficar, né? E vai ficar, ok, vamos ficar assim, que nem quem achava que a guerra da Ucrânia com a Rússia ia durar 4 anos? Já tem 4 anos. Exatamente. Parece que com a Segunda Guerra Mundial durou 6 anos. Então, assim, as coisas são meio assim. A gente sabe que daqui a 2 anos tem eleição nos Estados Unidos, e aí vamos ver o que vai dar. Então, me parece que essa confusão, vamos chamar assim, ela tem alguma lógica? Talvez tenha alguma lógica mais política, mas não é. Eu não acho que isso aí fosse fazer cócegas. Pelo contrário, na hora que você, dependendo da negociação, você vai lá e entrega alguma coisa, o outro lado diz assim, oba, ele está... Então eu quero mais ainda. Não acho, viu? Eu discordo do Canudo nisso. Não acho que isso vá destravar nada, muito menos nesse momento. De jeito nenhum.
Agora, Hernani, a Bruna Santos, que é uma pesquisadora do programa Brasil Interamericana Dialogue, Uhum. ela afirmou o seguinte, que essas tarifas vieram para ficar, porque isso passa para os Estados Unidos, né, à luz dos demais países, como se ele fosse um país produtivo, que produz. Então, essa política de tarifa movimenta, de uma certa forma, a economia como se ele estivesse produzindo alguma coisa, coisa que ele já não. Trump, ele está produzindo como ator político, é isso que você está falando? Não, não, não. O Econômico. país produzindo economicamente, coisa que ele já não faz há um tempo, porque ele compra peça aqui, compra peça ali, monta lá, e não é um grande player mais, né? Eu acho assim, dois níveis. Uma coisa é a globalização. Os americanos foram os grandes promotores da globalização Foi. e foram um dos primeiros também a ajudar a desestruturar esse mundo que eles botaram e sair eles. Eles estão preocupados, o Biden já está, com segmentos e com risco chinês. Então, eles querem aumentar a densidade industrial no território americano. O Biden ainda era melhor, os friends também, né? Sim. Era onshore e friendshoring, era nos amigos também. O outro é mais, digamos assim, brutal. Isso eu acho que veio para ficar. Por isso é que eu falo, o Brasil precisa ter uma estratégia endereçando esse problema, porque se cada um vai cuidar de si, a gente tem que cuidar de si. Né? Não é desglobalizar, mas é organizar e trabalhar melhor o que a gente precisa fazer dentro de casa, usar os instrumentos que tem. Agora, do ponto de vista do impacto, assim, está tendo bilhões de dólares para fazer semicondutores nos Estados Unidos, está indo, ele parou a coisa toda dos investimentos em energia verde, está querendo fazer petróleo. Ou seja, esse movimento já vem do Biden, passa por ele, se transforma numa coisa e vai continuar. Nesse sentido, acho que ela tem toda a razão. Agora, o impacto imediato do que ele está fazendo via tarifação, eu acho muito duvidoso, você está entendendo? E eu acho que isso, não só o impacto econômico disso, para acontecer, precisa de uma coisa mais à chinesa, de tempo, estrutura. Política industrial não é uma coisa rápida nem fácil. Então, os americanos têm capacidade de fazer isso na área de defesa, sempre tiveram, mas, assim, o que não é defesa, vamos ver o que está. E alguma coisa disso acontecerá. Agora, o impacto disso para o consumidor americano, para o cara que vai votar nele, eu acho que é negativo, sabe? Assim, aumentou a inflação, a coisa do petróleo, que deveria ter caído, etc. E tal. Ele está queimando capital político com essa guerra com o Irã, que ele, ao meu ver, não tem condições alguma de ganhar em tempo hábil. Ele fica dizendo que ganhei, já ganhei. Né? Não sei se você viu a coisa do filho do Biden, do Hunter Biden. Ele tem que ser. Ele queria sugerir, uma piada, né? Que ele estava indicando o nome do Trump para o prêmio Nobel, porque nunca ninguém ganhou tanto a mesma guerra quanto ele. Então é isso, sabe? Assim, ele fica criando esses fantoches, essas coisas, assim, esses factóides, mas eu acho que ele vai pagar um preço alto eleitoral agora e provavelmente lá na frente. Quer dizer, o impacto disso em termos de emprego, renda nos Estados Unidos não é tão positivo assim. Nem deveria ser. Ele é pior do que poderia ser. Você pode fazer uma política dessa, ter ganhos em médio prazo fazendo, e o custo disso não ser tão alto. Ele afunda o custo disso por várias dessas coisas todas e pela instrumentação do que ele faz. Então, é assim, vamos ver, sabe? Vamos ver. Não discordo dela desse ponto de vista. Do ponto de vista a curto prazo, eu acho que ela não procede o que ela está falando, sabe, Denise? Sim. É uma jovem. Aproveitando esse seu lado de estudioso da exportação, né? O Brasil ele se preparou, desde aquele primeiro tarifaço, para buscar novos mercados. Onde é que você pode apontar
novos mercados para a gente desaguar um pouco desses produtos de imediato, assim, para não ficar com a corda no pescoço. Quando a gente está falando de commodity, o que a gente hoje se transformou é num grande produtor de commodities. Então, Infelizmente. assim, commodities são mercados enormes, extremamente integrados, onde você. Então, por exemplo, não pode café do Brasil, manda o café para a Colômbia exporta o café dela. Então, isso resolve com determinada facilidade. Não é, os mercados são muito integrados, operam isso muito rápido. Você vê que o impacto foi certamente muito menor do que teria. Quando a gente está falando de bens industriais, aí o problema é mais sério. Quer dizer, vou dar um exemplo porque eu conheço um pouco mais. Né? Quer dizer, o Brasil faz um tipo de máquina que é mais limitado comparativamente às gerações mais automatizadas, etc. Não é que seja ruim, ela simplesmente tem uma outra maneira de operar e é mais barata. Então, assim, o grande mercado é os Estados Unidos e um pouco a América Latina e concorre um pouco com os chineses, coisa assim. O grande mercado que vai vir e continua vindo com um nível muito alto são os chineses. A pergunta é, entrar lá é complicado. Então, não é uma. Quando a gente fala de indústria, não é tão fácil se deslocar essa produção, até porque eles também resistem. Né? Então, aí a gente precisa ter um conhecimento muito mais setorial do que é. Mas a commodity eu não vejo. É muito mais fácil por aí do que a E, reunião. por exemplo, esses mercados específicos que a gente produz peças de madeira específica para as portas e tal, estadunidense, o calçado, os pescados, como é que faz com esses produtos, digamos, que não tem tanto fôlego quanto as commodities, mas que têm que ser exportados? Eu diria assim, a Apolo 11, 13, Houston, we have a problem. E aí o governo tem que tentar ajudar esses caras, eles precisam de um tempo para se ver, olha, a máquina pode produzir assim, mas pode produzir assado, etc. E tal. Né? Mas assim, não é fácil nem tão rápido quanto A gente a gente precisa. discuta. Não é assim, precisa de um tempo de reestruturação, principalmente aqueles que estão muito voltados para o mercado. Quem tem outros mercados pode utilizar preço, etc., ou pode tomar um pouco mais de preço nos Estados Unidos por um tempo. Então, assim, cada caso, eu diria a você o seguinte: as estratégias aí, o governo tem que fixar coisas gerais, de mecanismos de financiamento, mecanismos de apoio, subsídio, o que for necessário. Mas as estratégias passam a ser setoriais e, em grande parte, individuais, as respostas das empresas a isso, entendeu? A um certo nível, o cara tem que tentar ver se muda de negócio ou não. Sabe assim? Não é uma transição tão simples de fazer, não. E isso implica em desemprego. Em algumas regiões, etc., pode ter uma coisa maior. Agora, eu tenho um certo otimismo quando eu vi o que aconteceu na primeira vez, um ano atrás, e que eu vi que os primeiros dados mostravam que o impacto foi muito menor do que se esperava. Ou Isso. seja, a capacidade de resposta é muito boa. Então, eu acredito que a gente tem que observar, mas que existe no Brasil capacidade de resposta, viu? Assim, dentro das empresas para fazer, e que se o governo conseguir dar instrumentos que sejam adequados, ajuda eles a se mexerem mais rapidamente. Eles conhecem muito o que estão fazendo, sobreviveram aqui no Brasil, crise atrás de crise. Então, eles têm. Agora, isso não necessariamente vai ser a saída para todo mundo, não tem jeito. Agora, Hernani, por exemplo, a Confederação Nacional das Indústrias Sim. quer que a gente siga com a negociação pianinho, passo a passo. Bom. Já a FIENG está mais encrespada e disse: olha, vamos negociar com técnica, com calma, porém, não tão depressa que pareça covardia, nem tão, aliás, afobamento, nem tão devagar que pareça covardia, mas eles estão querendo uma solução porque eles estão preocupados com perda de emprego. Você acha que isso vai ocorrer agora? Pode E ocorrer? isso é que eu estava te dizendo. O impacto setorial e até empresa a empresa é muito diferenciado. Então, você pode ter regiões. Eu não tenho nenhum dado sobre o impacto em Minas, digamos. Mas, assim,
Você pode ter regiões que são muito vocacionadas e tivessem dirigidas, em grande parte, ao mercado americano, que você pode ter desemprego mesmo, e não tem jeito. Você pode dar seguro-desemprego, ok, você segura um pouco o problema social. Mas, assim, o desemprego é um dado. Assim, você perdeu a competitividade, e, por exemplo, ele botou 10% na Argentina, 50% aqui. Então, o mercado lá vai tentar, se os argentinos fizerem um produto semelhante ao nosso, vai sair da Argentina se tiver capacidade. Ou então os caras aqui vão conseguir mandar para a Argentina camuflar e fazer. O mercado dá jeito. Agora, dá jeito naquilo que é possível, naquilo que não tem jeito, não tem jeito, né? Então, assim, pode ser que o calo esteja batendo mais em Minas do que o pessoal em São Paulo, ou o pessoal da CNI esteja vendo. Eu acho que o discurso estilo CNI, principalmente nesses próximos 90, 100 dias, é muito mais sensato do que qualquer coisa, entendeu? Então, Esse manter é muito abertos os canais. forte, né? Vamos Agora, combinar. achar que a gente foi para a negociação com os gringos e não deu certo, porque o governo brasileiro não deu. Eu não estou dizendo que isso tenha sido falado pelo nosso amigo lá do Canuto. Canuto, Otaviano. Mas, assim, esse é o discurso que tenta emparedar o governo brasileiro de dizer que ele negociou mal. E, obviamente, é um discurso que, num momento eleitoral, tende a favorecer. Eu não concordo, não acho que os americanos estavam nem aí para o que a gente pudesse oferecer, eles estavam vocacionados em refazer o que estavam fazendo. O Brasil já tinha sido escolhido como um case e o Canadá também Para ele para bater. aparecer na manchete, e aí a manchete foi. E não há nada que isso pudesse fazer, do meu ponto de vista, que fosse tirar eles disso. O objetivo deles era esse, pouco importa. Desse ponto de vista, não gaste à toa a munição que você tem. Quando Agora, tiver gente séria do outro lado, você faz. a gente está caminhando para o final e eu não quero perder. A conversa está tão boa que eu não senti o tempo Pois passar. a gente vai batendo papo aqui e deixa rolar. Mas eu não quero perder duas coisas. Uma, será ontem para nós, porque o programa vai ao ar no domingo, mas a convenção de sábado, né, vai referendar a candidatura Flávio, de uma forma ou de outra, está aí, está colocada. Que visão que você tem desse garoto inexperiente, inculto, sem bagagem nenhuma, enfrentando um problema econômico dessa natureza que ele ajudou a criar, né? Eu acho assim, a candidatura dele hoje, do meu ponto de vista, é uma tentativa de preservar o patrimônio da família e do pai em particular. O PL olhou para isso tudo e disse: oba, eu vou ter um candidato que vai ter muito voto e vou tentar eleger a maior parte do que vem aí. Então, é assim, para o partido botar ele lá, vai ser o presidente do partido está dando vantagem e as pessoas vão vendo. É puxador de votos, né? E aí, assim, tem outras lógicas ali embaixo que vão. Então, é assim, ele vai ganhar muito? Provavelmente não, e eu acho que as pessoas já estão convencidas que ele não vai ganhar. Os outros partidos de centro ou de direita, tipo os republicanos, ligados à Igreja Universal, tipo Ciro Gomes, ao que tudo indica, não vão nem embarcar nisso, porque acham que isso pode ser ruim para a mesma coisa. Então, a lógica dos partidos é uma lógica de maximizar o poder que eles vão ter do ponto de vista de congresso, de coisa, etc. E tal. A sensação que eu tenho, Denise, é que esse acordo que sustentava isso, sustentou o Bolsonaro durante muito tempo, ele está estilhaçando. Né? E aí vamos ver o que acontece. E aí pode ser que Caiado, ele pode não ter relevância do ponto de vista eleitoral, mas talvez eles possam criar outra. O PSD do cara lá de São Paulo, desculpa o nome dele agora, o Kassab. Né? Eu também acho que nós estamos vivendo talvez um final de grande ciclo, que começa lá em 94, com PT, PSDB, etc. e tal, opa, não sei o quê, que passamos por Collor, passamos por essa situação do Bolsonaro e, eventualmente, vamos ter alguma consequência, que pode ser mais do mesmo, que eu duvido, mas pode ser alguma coisa aí diferente, mesmo naquela coisa que
digamos, quando o Lula foi eleito, né, eu me lembro que dizia assim, o Lula foi eleito por causa do Nordeste. Não acho. O Lula teve mais 10 milhões de votos, pelos dados que eu vi em São Paulo, do que a eleição do Haddad. 10 milhões de votos é coisa pra cacete. Então, assim, essas nuances a gente vai ver agora e vai ter um pouco do retrato do que é e do apelo que é, entendeu? Então, assim, vamos ver. O que ele está fazendo ali é o cara que segurar o cartaz de Bolsonaro livre, qualquer coisa assim, entendeu? Assim, é o patrimônio da família. E ele está ali para perder, do meu ponto de vista, nessa altura do jogo. Agora, 3 minutinhos. Nós estamos em São Paulo também com uma convenção que vai lançar em Campinas a candidatura do Fernando Haddad. Existe essa lenda de que Tarcísio é imbatível, que a eleição está ganha, e tudo isso, né, que a gente está ouvindo. Ao mesmo tempo, o Haddad está chegando com uma chapa muito forte, com Simone Tebet, Marina Silva, Márcio França, e ele está chegando para uma campanha que promete deslanchar. Se a gente ganha São Paulo e Brasil, como é que fica a cara desse país? Aí acho que você tocou no grande ponto mesmo, certo? Quer dizer, a possibilidade, mesmo que pequena ainda, vamos dizer, relativamente, do Haddad ganhar em São Paulo, seria uma reviravolta absurda, do meu ponto de vista, do cenário todo. Porque, o Lula passa a ter um sucessor forte, com densidade eleitoral. Né? Ele não é só o eleito pelo chefe, ele é uma coisa eleitoral. São Paulo é uma máquina impressionante e tem mais. É uma reviravolta política tipo Erundina. Não, mas, assim, São Paulo tem uma importância política vital nisso tudo. Então, eu concordo com você que, se isso vier a acontecer, e algumas pessoas me disseram que há viabilidade disso, mas andiamo a ver, essa seria, talvez, nessa eleição, a coisa mais inesperada e mais impactante. Nesse cenário que eu estava dizendo, olha, para onde é que vai depois? Se o PT ganha em São Paulo, e a Tebet e a Marina, eu acho que isso é um game changer. Assim, acho que isso implica, nessa fim de ciclo que a gente está falando, uma natureza e uma qualidade muito interessante, muito boa do meu ponto de vista, mas, assim... Vamos torcer, né? É exatamente isso. Vamos ver. O Tarcísio não é... Às vezes que eu vi o Tarcísio em palco e coisa, e a máquina que ele tem na mão, ele é um adversário considerável, eu diria. Para ser respeitado, né? É. Mas eu estou na sua torcida. Vamos ganhar o Brasil e São Paulo e consolidar o sonho do Lula de reduzir a desigualdade. Vamos nessa. Tá bom. Te agradeço muito. Um beijo enorme. Tá, muito obrigado pelo convite. Tudo de bom para você, Denise. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.